Eu sempre fui a filha certinha. Aquela que chegava na hora, que ligava para os pais toda semana, que cuidava da avó no hospital quando ninguém mais queria. A que fazia tudo certo, ou pelo menos tentava. E talvez por isso, por eu sempre carregar o fardo da expectativa, minha família achava que eu aguentaria qualquer coisa. Mas ninguém aguenta uma traição vindo de dentro. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, um sábado. Meus pais costumam organizar jantares semanais, uma tradição que resistiu ao tempo, às brigas e até mesmo à morte da minha avó. Era um ritual de fachada, se eu for honesta. Sorrisos forçados, elogios vazios, todos fingindo que éramos uma família perfeita. Mas naquela noite algo em mim já estava diferente. Eu sabia que algo estava errado. Nos últimos dias, uma sensação incômoda me acompanhava como uma sombra. Pequenas coisas. Uma gaveta fora do lugar. Um perfume estranho no meu quarto. A sensação de que alguém tinha estado ali sem a minha permissão. No começo, achei que estava paranoica. Mas então, percebi. Os brincos da minha bisavó haviam sumido. Não eram apenas brincos. Eram a única coisa que minha avó me deixara. Ouro puro, cravejados com pequenas safiras, passados de geração em geração pelas mulheres da nossa família. Minha mãe me entregou quando completei 25 anos, com olhos marejados. Ela queria que fosse seu, disse, com um carinho raro. Agora, eles tinham sumido. Revirei meu quarto inteiro. Falei com a empregada, com a zeladora do prédio. Ninguém sabia de nada. Foi quando tomei a decisão. Instalei uma câmera escondida. Algo discreto, em meio aos livros na estante. Só para confirmar ou descartar minhas suspeitas. Por 3 dias, nada. Apenas imagens minhas saindo e entrando de casa. Eu estava quase desistindo da ideia de que fosse alguém da minha confiança. Mas no 4º dia, ali estava ela, Emily, ela. Entrou no meu quarto com a naturalidade de quem já sabia exatamente onde pisar. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Foi direto à cômoda, puxou a gaveta do lado esquerdo, onde estavam os brincos, e sorriu ao encontrá-los. Sorriu. E os enfiou no bolso do casaco, como se estivesse pegando um pedaço de chiclete. Senti o estômago virar. A garganta fechou. Eu pausei o vídeo, voltei, assisti de novo. Aquilo não podia ser real. Emily, a esposa do meu irmão. A mulher que eu recebi com tanto carinho quando entrou para a nossa família. A quem eu emprestei vestidos, com quem dividi confidências, eu senti nojo. A raiva veio logo depois. Que tipo de pessoa entra no quarto de outra, revira suas coisas e rouba uma herança de família? E o mais revoltante, que tipo de pessoa sorri depois de fazer isso? Naquela noite, havia jantar. E eu fui. Me arrumei devagar, mas com precisão. Passei batom vermelho, coloquei um vestido preto simples e elegante. Eu queria que ela visse minha força. Queria que ela soubesse que eu sabia. A mesa estava posta como sempre. Meu pai falava sobre futebol. Minha mãe se queixava da coluna. David ria de algo no celular. E Emily estava ali, sentada ao meu lado, rindo de piadas que ela mesma fazia, fingindo ser parte de algo que já havia destruído. Eu a encarei, e com a calma mais calculada da minha vida, perguntei. Emily, onde estão os meus brincos? O silêncio caiu como uma bomba, ela paralisou. Seus olhos se arregalaram por um segundo, e eu percebi o medo. Mas rapidamente ela tentou se recompor, tossindo, fingindo não entender. Que brincos? Os da minha bisavó, aqueles com safiras, que estavam na minha gaveta. Minha voz era uma lâmina, e eu tenho um vídeo seu pegando eles. David levantou as mãos tentando intervir. Calma, calma. Ela tinha um motivo, tá bem? Não é o que parece. Que motivo justifica roubar? Minha voz se elevou, traindo minha fúria. Aquilo é meu, não era dela, nem seu. Vocês acham que podem tomar o que quiserem só porque tem a cara de pau de sorrir depois? Emily ficou vermelha, depois pálida. Depois... Algo mudou. Seus olhos escureceram, e o sorriso que apareceu em seus lábios foi quase demoníaco. Eu... Peguei sim. E quer saber? Pegaria de novo. Sabe por quê? Porque enquanto você fica aí posando de santinha da família, a gente se mata pra pagar as contas. Aqueles brincos estavam só pegando poeira na sua gaveta. Eu usei pra pagar o buffet do nosso casamento. Você devia agradecer por ter contribuído. Meu corpo inteiro tremeu. Eu me levantei, olhei para meus pais. Chamem a polícia. Agora. Eu vou processá-la. Isso é crime. Emily se levantou junto, e antes que eu pudesse me afastar, ela me deu um tapa, seco, rápido, ardente. O mundo girou por um segundo. Você não vai acabar com o meu casamento. Ela gritou, agarrando meu cabelo, me puxando com força. David ficou paralisado, meus pais também. Foi só quando Emily pegou um copo e o quebrou na minha cabeça que minha mãe, finalmente, correu para ligar para a polícia. O sangue escorria pela minha têmpora. Eu mal ouvia os gritos.
Tudo era som abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Mas eu me lembro de uma coisa com clareza. A expressão no rosto dela. Não era de arrependimento. Era de ódio. Puro e simples ódio. Quando os policiais chegaram, Emily tentou mentir. Disse que eu a tinha provocado. Que o tapa foi legítima defesa. Que tudo era um mal-entendido. Mas eu tinha o vídeo. E quando os agentes assistiram, não hesitaram. As algemas fizeram um clique metálico que ecoou pela sala de jantar. Ela foi levada diante de todos. E mesmo assim, David não a olhou com raiva. Olhou para mim, como se eu fosse a vilã. Naquela noite, com o curativo na testa e as mãos trêmulas, sentei sozinha na sala escura da minha casa. Eu queria acreditar que aquilo era o fim, que a justiça tinha sido feita. Mas algo me dizia que era apenas o começo. Eu não sabia que dor era essa. Não sabia que alguém poderia sentir tanto. Até aquele momento, meu coração estava partido, mas eu ainda conseguia controlar as lágrimas. Eu conseguia engolir a raiva. Mas agora, com o sangue escorrendo pela minha testa e Emily sendo algemada, um novo tipo de dor tomou conta de mim. Era como se o peso do mundo tivesse caído sobre meus ombros. A polícia levou Emily. Ela ainda gritou, ainda tentou defender-se, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas ninguém acreditou nela. Ela foi embora. Mas naquele momento, eu já sentia que o pior ainda estava por vir. Quando os policiais saíram com Emily, meu irmão David estava lá, em pé, no canto da sala, os braços cruzados e o rosto fechado. A raiva dele parecia pulsar no ar, como uma tempestade prestes a se formar. Eu queria gritar com ele. Queria perguntar como ele podia estar defendendo aquela mulher. Mas a dor na minha cabeça e a sensação de estar sendo arrastada para o abismo me impediram de falar. Meu pai e minha mãe estavam tão em choque quanto eu. Mamãe ainda tentava estancar o sangue na minha testa com uma toalha. Eu queria empurrá-la para longe. Queria que ela entendesse que não era a minha mãe ali, mas a esposa de um homem que tinha escolhido ficar do lado errado. Eu olhei para ela, mas não vi mais a mulher que me criou. Vi uma estranha, alguém que não tinha coragem de se posicionar. E me perguntei como ela podia ser tão cega. Você deveria ter falado, mãe. Minhas palavras saíram baixas, quase como um sussurro. Você deveria ter me defendido. Ela parou de pressionar a toalha contra minha testa e me olhou com um olhar cansado. Não havia raiva nos olhos dela, apenas um vazio, que me fez sentir mais sozinha do que nunca. Eu não sabia o que fazer, querida. Eu não sabia. Eu a ouvi, mas não pude acreditar. Eu queria gritar, mas me forcei a engolir. A frustração tomou conta de mim. E por um momento, a raiva fez com que eu ficasse sem palavras. David finalmente falou, seu tom pesado e cheio de indignação. Você exagerou e todos sabem disso. Emily está com a cabeça quente. Isso não é motivo para tudo isso. Eu o encarei, o ódio subindo pela minha garganta como um veneno amargo. Eu estava cansada, exausta, e não sabia mais como manter a compostura. Ela roubou de mim, David. Ela roubou. E agora está me agredindo, me xingando, e você está aí defendendo ela como se fosse normal. Como você consegue? Como você consegue olhar para mim depois de tudo isso? Ele deu um passo à frente, e seus olhos brilharam com raiva. Ele parecia quase descontrolado. Você nunca entendeu, não é? Sempre foi tão certinha, tão... sempre esperando ser a vítima. Você não pode ver que ela está tentando salvar o casamento dela? Que você está destruindo a vida dela por causa de uns malditos brincos? Eu senti algo se quebrar dentro de mim. Aqueles não eram uns malditos brincos. Eram a memória de nossa avó. Eram um legado que a minha família havia guardado com tanto cuidado. Mas para David, eram apenas objetos que eu estava sobrevalorizando. Você não entende, eu berrei. Isso não é sobre os brincos. Isso é sobre lealdade. Sobre ser uma pessoa decente. E você está do lado de quem me traiu. Ele me olhou com desprezo, como se tudo o que eu dissesse fosse irrelevante. E naquele momento, a raiva que se acumulava dentro de mim explodiu. Você nunca foi minha aliada, David. Gritei, sentindo as palavras saírem com mais força do que eu imaginava. Você nunca quis ver, nunca quis saber. Sempre foi o filho favorito, o queridinho. Você sempre esteve do lado errado, sempre. Mesmo quando a nossa avó morreu e ninguém ligou para o que eu estava sentindo. Você não sabe o que é sofrer e ter que carregar isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Os segundos pareceram se arrastar como se estivessem me consumindo. Eu queria dizer mais, mas algo na expressão de David me fez parar. Ele parecia cansado, como se eu tivesse dito algo que ele já soubesse, mas que nunca quis ouvir. Foi nesse momento que ele tomou a decisão de ir mais longe. Ele deu um passo para trás, puxou o celular do bolso e olhou para a tela, digitando rapidamente. Eu não sabia o que ele estava fazendo até que ele levantou a cabeça e falou com uma frieza, que me cortou como faca.
Eu paguei a fiança dela. Ela vai sair da cadeia. E você vai ter que lidar com isso. Eu congelei. Meu corpo todo se arrepiou. Eu sabia que ele tinha feito isso sem pensar. Eu sabia que ele estava agindo por impulso, tentando proteger o casamento dele, mas aquilo era uma traição. Ele havia pago para que a pessoa que me roubou fosse solta. E no fundo, ele sabia que estava errado, mas não queria admitir. Eu não conseguia respirar. Cada palavra que ele dizia me perfurava com a precisão de um punhal. O olhar dele era vazio, distante. E naquele momento, eu me senti mais sozinha do que nunca. Então você escolheu o lado dela? Eu mal conseguia articular as palavras. Ele não respondeu imediatamente, mas viu o movimento de sua mão como se quisesse se defender. Mas ao invés disso, ele simplesmente se virou e saiu pela porta. Eu fiquei ali, em pé, com os punhos cerrados, sentindo a dor na testa e no peito. Eu queria correr atrás dele, mas sabia que não adiantaria. Não adiantaria mais. Não quando ele escolheu um lado, e esse lado não era o meu. Minha mãe se aproximou de mim, mas eu me afastei, o desejo de ser tocada por ela me repelindo. Eles não entendiam. Ninguém mais entendia. Tudo o que eu tinha tentado construir, tudo o que eu pensava ser sólido e verdadeiro, estava se desmoronando diante de mim. Eu estava sozinha em um mar de mentiras, onde até a minha própria família parecia ter virado inimiga. Eu ouvi o som das portas se fechando. Ouvi os passos de David indo embora. E naquele momento percebi. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava sozinha. E agora, a guerra estava apenas começando. Eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Nunca pensei que a lealdade da minha própria família pudesse ser arrancada de mim tão facilmente. Mas naquele momento, ao ver David pagar a fiança de Emily, algo dentro de mim quebrou para sempre. A dor de ser traída pela pessoa que eu mais amava parecia pior do que qualquer dor física que eu já tivesse experimentado. Ele não apenas se colocou ao lado dela, mas escolheu ficar contra mim. Contra tudo o que representávamos. Contra tudo o que nossa família significava. Quando ele saiu de casa naquela noite, eu me sentia abandonada. Era como se ele tivesse me deixado à deriva, sem um porto seguro, sem um lugar onde eu pudesse me agarrar. Minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia controlar as lágrimas. As palavras dele ecoavam em minha cabeça, cortando cada vez mais fundo. Você exagerou. E todos sabem disso. Emily está com a cabeça quente. Isso não é motivo para tudo isso. As palavras de David ainda estavam frescas em minha mente, como um veneno que se espalhava pelo meu sangue. Eu não sabia o que era pior. O fato de ele ter tomado o partido de Emily, ou o fato de ele ter me tratado como se eu fosse uma criança, como se meus sentimentos não tivessem importância. Mas o pior de tudo era que ele acreditava, de verdade, que estava certo. Para ele, aqueles brincos, aquele pedaço de história da nossa família, não passavam de um objeto trivial. E Emily? Para ele, ela era apenas uma mulher tentando salvar seu casamento. Ele não via o que eu via. Ele não via a mentira, o roubo, a traição. Eu me sentei no sofá da sala, tentando processar o que acabara de acontecer. O silêncio naquela casa era ensurdecedor. Minha mãe estava no outro cômodo, provavelmente tentando lidar com a própria dor. Mas eu não conseguia olhar para ela. Não conseguia lidar com o fato de que ela também estava do lado de David. Eles estavam todos do lado dela, tentando justificar o injustificável. Na manhã seguinte, David apareceu de novo. Não tocou a campainha, não pediu desculpas. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, com aquele semblante de quem tem a certeza de que estava fazendo a coisa certa. A raiva dentro de mim cresceu como uma chama que não conseguia apagar. Eu estava ali, sentada à mesa de café, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e ele simplesmente entrou como se fosse o dono da razão. Eu paguei a fiança dela. E você vai ter que lidar com isso. É só isso que tenho a dizer. A frieza em sua voz era assustadora. Eu olhei para ele, tentando controlar a tempestade que estava prestes a explodir dentro de mim. Eu não conseguia entender. Como ele podia estar tão calmo, tão distante de tudo o que significava ser família? Como ele poderia se aliar a uma mulher que me roubou, que tentou destruir tudo o que eu tinha de mais precioso? Eu queria gritar, mas algo me impediu. A raiva estava tão densa, tão forte, que eu estava com medo de que fosse me engolir por completo. Você não vê o que ela fez, não vê? Eu falei com a voz tremendo. Você está do lado dela, David. Do lado de uma pessoa que não tem respeito por nada nem por ninguém. E você acha que isso vai dar certo? Você acha que vou simplesmente engolir essa traição? David respirou fundo, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Ele não entendeu. Ele nunca entenderia. E naquele momento, algo em mim se quebrou de vez. Eu sabia que já não éramos mais os mesmos. O vínculo que eu achava que existia entre nós não passava de uma ilusão. Ele me olhou com um semblante cansado, como se estivesse falando com uma estranha. Você está me exagerando.
Como sempre. Emily está tentando recuperar o que perdeu. E eu estou fazendo o que é certo para a família dela. Não é sobre você, é sobre a nossa família agora. Você precisa entender isso. A frase dele foi como um soco no estômago. A nossa família. Ele se referia a Emily, não a mim. Eu queria gritar, mas não sabia se eu tinha forças para isso. Ele estava tão longe de mim, tão perdido no mundo dele, que parecia que eu falava uma língua estrangeira para ele. A dor era tão grande que eu me sentia tonta. Aquele irmão, o mesmo que me protegeu quando éramos crianças, que jurava estar sempre ao meu lado, agora estava de lado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Ele não me via mais. E talvez eu fosse mesmo uma estranha para ele agora. Eu mal conseguia reconhecer a pessoa que estava à minha frente. Você me traiu, David. Você me traiu de uma forma que nunca imaginei ser possível. E eu não sei o que fazer com isso. Minhas palavras saíram como um sussurro, mas elas estavam carregadas de dor. Ele não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. O som da porta fechando atrás dele foi como uma lâmina afiada cortando tudo o que restava de mim. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Emily, o sorriso traiçoeiro dela quando roubou os brincos. Mas agora, eu via algo ainda mais perturbador. O olhar vazio de David. Ele não estava mais lá. Ele não era mais o irmão que eu conhecia. Mas a traição de David não se limitava ao que acontecera na noite em que ele pagou a fiança de Emily. Havia algo mais profundo. E eu estava prestes a descobrir o quão longe ele estava disposto a ir para proteger os próprios interesses. Eu sabia que não podia mais confiar nele. Ele não merecia a minha confiança. E ainda assim, eu não conseguia tirar ele da minha mente. O que havia acontecido com aquele irmão que eu conhecia tão bem? Onde ele estava agora? E por que ele estava disposto a destruir a própria família? Para proteger Emily? A resposta estava perto. Eu sentia isso. E apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria acreditar que a verdade viria à tona, que a justiça seria feita. Mas a realidade, como sempre, tinha outro plano. Algo muito mais sombrio estava se desenrolando, e eu estava prestes a ser empurrada para o centro dessa tempestade. Nunca imaginei que o sistema de justiça fosse tão sujo. Quando eu decidi processar Emily, pensei que estava fazendo a coisa certa, que seria uma batalha justa, que a verdade viria à tona. Mas ao chegar ao tribunal, percebi que não havia nada de justo nisso. Eu estava prestes a descobrir que, em um mundo onde o poder da mentira era mais forte que a verdade, não havia garantias de justiça para quem quisesse fazer as coisas do jeito certo. No dia do julgamento, a sala estava cheia. Emily estava lá, com um semblante de falsa inocência, como sempre. E David estava ao seu lado, com o rosto fechado, olhando para o chão como se a vergonha fosse a coisa mais pesada do mundo. Ele se mantinha em silêncio, mas eu podia sentir a raiva emanando dele. Cada passo que ele dava parecia uma sentença, não só para mim, mas também para ele. Ele sabia que o que estava acontecendo ali tinha a ver com sua própria traição, mas estava fazendo de conta que nada tinha a ver com isso, como se ele não fosse o verdadeiro vilão dessa história. Os advogados de Emily foram rápidos, habilidosos. Não demorou muito para que começassem a atacar minha credibilidade. Ela exagerou, diziam. Esses brincos não têm valor real, são apenas objetos pessoais. Aquelas palavras me cortaram como facas. Era como se a história da minha família não significasse nada. Como se todos os momentos que os brincos representavam não tivessem importância alguma. Eu queria gritar, queria me levantar e dizer a todos que eles estavam errados, que Emily era uma mentirosa, que ela não tinha vergonha nenhuma em roubar e manipular. Mas por alguma razão, me segurei. Eu sabia que não era apenas isso que estava em jogo. Minha dignidade estava em jogo, e eu não ia perder para eles. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente difíceis. Durante o julgamento, o advogado de Emily trouxe algo que eu não esperava. Uma série de mensagens de texto. Mensagens de texto aparentemente de minha autoria, dizendo que eu havia autorizado Emily a pegar os brincos. Eu congelei. Aquelas mensagens eram falsas, eu sabia disso. Mas quando vi aquelas palavras na tela, com meu nome, meu número, a pressão foi insuportável. Sua honra. Temos aqui provas irrefutáveis de que a acusadora consentiu com a entrega dos objetos roubados. O advogado de Emily falou, com um sorriso vitorioso nos lábios. Eu olhei para a tela, as palavras me cegando, o coração batendo rápido. Eu sabia que aquelas mensagens não eram reais, mas como provar isso? Como convencer o tribunal de que aquilo era uma farsa? Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu me vi perdida. Como David podia estar envolvido nisso? Como ele podia ter me deixado sozinha nessa situação? Ele estava lá, assistindo, em silêncio, sem dizer uma palavra, sem tentar ajudar, sem fazer nada.
Ele me observava enquanto tudo aquilo acontecia, e eu sabia que ele estava profundamente envolvido naquilo. A ideia de que ele poderia ter fabricado as mensagens me abalou. Ele era meu irmão, a pessoa que eu sempre acreditara ser meu porto seguro, e agora ele estava do lado dela, de Emily, de alguém que havia me traído de todas as formas possíveis. Eu me senti como uma estranha naquela sala, como se todos estivessem contra mim. Mas o pior era que, em algum nível, eu sabia que David estava no centro de tudo aquilo. A defesa de Emily continuava, mas eu mal conseguia ouvir as palavras que saíam da boca dos advogados. Meu mundo parecia estar se desfazendo. Eu sabia que estava perdendo a batalha, mas o que me consumia mais era o sentimento de impotência. Como eu poderia vencer essa farsa? Como eu poderia mostrar a todos que as mensagens eram falsas e que minha história era a verdadeira? A cada palavra que eles pronunciavam, sentia como se estivesse sendo engolida por uma escuridão imensa. Foi então que meu advogado se levantou. Ele não parecia nervoso, mas seus olhos estavam brilhando com a determinação de quem sabia que tinha uma carta na manga. Eu me agarrei a isso, porque honestamente não sabia mais o que fazer. Sua honra. Gostaríamos de apresentar uma evidência crucial. O advogado de Emily franziu a testa, visivelmente desconfortável, mas meu advogado parecia seguro. Com um movimento rápido, meu advogado colocou sobre a mesa um dispositivo e começou a mostrar o histórico das mensagens de texto em meu celular. Ele explicou que havia feito uma verificação detalhada no conteúdo digital e que o histórico de mensagens que Emily havia apresentado havia sido manipulado. As datas estavam erradas, os números não correspondiam e havia evidências claras de que as mensagens haviam sido forjadas. O silêncio tomou conta da sala, e foi como se o tempo tivesse parado por um segundo. Eu olhei para o rosto de Emily, que agora estava pálida, e então para David, que parecia ter perdido a capacidade de respirar. Foi como se ele tivesse sido pego em flagrante, e a vergonha tomou conta dele. Eu o vi desmoronar em silêncio. Ele sabia que a mentira estava prestes a ser descoberta, mas não queria encarar a verdade. Eu também não queria, mas sabia que era o único caminho. Aquela foi a virada. O julgamento tomou outro rumo, e a defesa de Emily começou a perder a força. Mas o que realmente me fez tremer foi o olhar de David. Eu o vi lentamente se afastar, como se a vergonha o tivesse engolido. Ele sabia que estava sendo desmascarado, e eu também sabia que ele não seria capaz de olhar para mim da mesma maneira novamente. O julgamento ainda não havia acabado, mas naquele momento, a verdade já estava sendo revelada. Não apenas sobre o que Emily fez, mas sobre o que David também havia feito. Eu me via em um mar de emoções, uma mistura de alívio e raiva, mas o mais forte era o sentimento de que eu estava lutando por algo muito maior do que apenas os brincos. Eu estava lutando pela minha dignidade, pela minha honra, pela minha própria família. Quando o juiz finalmente se levantou para fazer sua declaração, minha mente estava acelerada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha finalmente encontrado seu caminho até a luz. Mas ao olhar para David, eu sabia que, mesmo que eu ganhasse esse julgamento, eu já havia perdido a única coisa que realmente importava: a confiança na minha própria família. O peso do julgamento ainda estava em minhas costas quando o juiz fez o anúncio final. As palavras dele soaram como um eco distante no fundo da minha mente, enquanto minha visão se turvava. Eu não estava prestando atenção ao que ele dizia, porque a única coisa que me importava naquele momento era a face de David. Ele estava ali, sentado como um espectador distante, com os ombros caídos e os olhos fixos no vazio. Eu o vi se encolher à medida que as palavras do juiz tomavam forma, cada uma delas mais um golpe certeiro na mentira que ele ajudou a construir. Por falsificação de provas, suborno e conspiração para fraude, o réu David S. será preso imediatamente. O juiz pronunciou com uma frieza que cortou o ar. Eu me levantei abruptamente, como se um peso invisível tivesse sido retirado de mim. Meus olhos se encontraram com os de David por um breve momento, mas ele desvia rapidamente, incapaz de me enfrentar. Eu o observei ali, de cabeça baixa, como uma criança que sabe que fez algo terrível, mas que ainda tenta negar a responsabilidade. Era difícil de acreditar. Meu próprio irmão, o homem que eu pensava que conhecia melhor do que ninguém, estava ali, preso por uma farsa que ele ajudara a criar. O homem que eu havia amado incondicionalmente, que havia compartilhado segredos e risadas comigo ao longo dos anos, agora era um criminoso. A visão de David sendo algemado pelos policiais me causou um choque que levou vários segundos para processar. As algemas no pulso dele faziam um som metálico, quase como um eco da destruição de tudo o que eu acreditava sobre a minha família. Ele olhou para mim mais uma vez, e dessa vez não conseguiu desviar os olhos. Eu o vi ali, frágil, quebrado. Havia algo de vazio no olhar dele. Algo que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia perdido. E de algum modo, eu me senti triste por ele. Mas a tristeza logo se transformou em raiva. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde me trair de
Uma maneira tão cruel, tão implacável. Eu me senti tão vazia quanto ele parecia estar. Eu queria que ele explicasse, que dissesse que não estava realmente envolvido, que ele não sabia o que estava fazendo. Mas em vez disso, ele estava ali, sem dizer uma palavra, com a culpa estampada em seu rosto. Enquanto os policiais o levavam para a cela, eu me virei e saí da sala, minha mente um turbilhão. As luzes do tribunal pareciam mais intensas agora, quase insuportáveis. Eu andava pelas ruas sem direção, como se o peso de toda aquela situação estivesse me esmagando. O sol estava baixo no horizonte, tingindo o céu de um laranja quente, mas nada disso parecia importar. Eu estava em um lugar escuro, em um buraco fundo onde a luz não chegava. Cheguei em casa, mas não consegui entrar. Me sentei na calçada, sentindo o vento frio cortar minha pele. A dor era esmagadora. Como tudo, aquilo aconteceu. Como eu não percebi a mudança de David? Como pude ser tão cega? Eu tentava entender, mas não havia respostas para minhas perguntas. Só havia uma verdade fria e imutável. Minha família estava destruída. A noite chegou, e com ela, um peso de silêncio. Meus pais haviam tentado me ligar, mas eu não atendia. Eles queriam que eu os perdoasse. Queriam que tudo voltasse ao que era antes. Mas o que acontecera antes já não existia mais. Eu não podia simplesmente ignorar tudo o que eu soubera, tudo o que tinha sido revelado. Não podia simplesmente fingir que David não estava mais ali, que a mentira dele não havia me machucado de uma maneira irreparável. A dor da traição não vinha apenas de saber que ele havia mentido. A dor vinha de saber que ele havia sido cúmplice de algo tão baixo. Ele havia me roubado a confiança, destruído o que restava de um vínculo que eu achava inquebrável. E pior, ele fez tudo isso para proteger alguém que não tinha nenhum respeito por mim. Emily havia sido a catalisadora, mas David a havia ajudado, a havia escolhido. Ele não pensou em mim nem por um segundo. E quando eu mais precisei dele, ele se virou contra mim. Eu não sabia o que faria a seguir. A decisão de processar Emily parecia certa quando tomei. Mas agora, ao ver meu irmão atrás das grades, o peso da culpa me consumia. Eu não queria vê-lo preso. Não queria que a vida dele fosse destruída dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixar que ele saísse impune. Não podia permitir que ele continuasse a me manipular, a me tratar como se eu fosse a errada, como se fosse minha culpa tudo o que aconteceu. Eu sabia que David não era uma pessoa má. Eu sabia que ele tinha boas intenções, que no fundo, ele nunca quis fazer mal a ninguém. Mas a arrogância, a ganância, o desejo de agradar a Emily, tudo isso o cegou. Ele não conseguia ver o quanto sua lealdade à mentira estava me ferindo. E no final, ele foi pego pela própria teia que ele mesmo ajudou a construir. Eu queria que ele fosse um herói. Queria que ele fosse o irmão que sempre imaginei, alguém que me protegeria em qualquer situação. Mas em vez disso, ele se tornou o vilão da nossa história. Na manhã seguinte, a notícia da prisão de David se espalhou como fogo. A mídia não teve piedade. Eles falaram sobre ele como se ele fosse um monstro, o vilão da história. Eles não viam o homem que eu conhecia, o homem que havia sido meu irmão, meu amigo. Eles viam apenas a imagem do criminoso que ele se tornara. E enquanto tudo isso acontecia, eu estava ali, perdida em meus próprios pensamentos, em um mar de sentimentos contraditórios. Eu sabia que, apesar de tudo, teria que seguir em frente. A justiça havia sido feita, mas a dor da perda continuava a me consumir. Eu ainda não sabia o que fazer com meu futuro. Como reconstruir minha vida depois de uma traição tão profunda. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia deixar que a mentira de David e Emily me destruísse. Eu não ia deixar que a dor me definisse. Eu ia ser mais forte que isso. A última coisa que vi antes de me afastar de tudo foi o rosto de David na tela da televisão. Ele estava sendo escoltado para a prisão. Algemado, sem expressão, sem vida. Mas no fundo, eu sabia que a verdadeira prisão não estava nas algemas. Estava dentro dele. Eu não sabia o que era mais doloroso. Ver a minha família se desmoronar diante dos meus olhos, ou perceber que, depois de tudo, a única pessoa com quem eu poderia contar era eu mesma. As semanas após o julgamento foram um turbilhão de sentimentos, conflitantes. Por um lado, a vitória judicial contra Emily e David deveria me trazer alívio, mas por outro, o vazio que a traição deles deixou em mim parecia impossível de preencher. Eu já não sabia o que era ser parte de uma família. Eu tinha acabado de receber o cheque do fundo de herança da minha avó, mas não havia alegria. A conta bancária estava cheia, o que deveria ter sido um sinal de vitória. Mas a sensação de ter perdido mais do que eu jamais imaginei, de ter sido traída pelas pessoas em quem eu mais confiava, me corroía por dentro. Eu não sentia que tinha vencido, não da forma que eu esperava. A prisão de David, a queda de Emily, a perda da minha confiança naqueles que eu amava, tudo isso se misturava em um turbilhão dentro de mim. Às vezes, a dor da traição é tão grande que não se trata apenas de quem a causou, mas da perda do que você pensava que tinha.
Eu queria saber se algum dia minha vida seria capaz de voltar ao normal. Mas o que era normal para mim agora parecia uma memória distante, como se houvesse uma versão de mim antes de toda essa dor. Uma versão que não sabia o que significava ser traída de tal forma. Eu precisei de um tempo. Muito tempo. Decidi viajar. Minha mente precisava de um novo começo. Um novo lugar onde pudesse respirar, sem ser lembrada do que aconteceu. Sem o peso da minha família me esmagando. Eu reservei uma viagem para as Ilhas Cayman. Uma ideia que soou perfeita na minha cabeça. Um lugar onde eu poderia finalmente encontrar paz e talvez, por algum milagre, clareza. O voo foi tranquilo. Mas minha mente não estava. Eu sentia a pressão no peito. Como se estivesse tentando escapar de algo. Mas o que mais me aterrorizava era a ideia de que talvez não houvesse como escapar. Quando cheguei, a brisa quente e suave das ilhas parecia me abraçar. Mas a dor ainda estava ali, mesmo que eu tentasse ignorá-la. Passei o primeiro dia na praia, deitada sob o sol, ouvindo o som das ondas. Era como se o oceano estivesse tentando me contar alguma coisa, como se a imensidão do mar fosse capaz de me lavar por dentro. Mas não havia cura instantânea. A dor estava lá, me acompanhando. A lembrança do rosto de David, de como ele parecia perder a humanidade à medida que a farsa que ele criou se desmoronava, não ia embora. Eu sabia que ele não seria o mesmo. Mas a pergunta que eu não conseguia parar de me fazer era: e eu? Eu ainda seria a mesma? Naquele momento, a única coisa que eu sabia era que eu precisava reconstruir minha vida. Não havia como voltar atrás. Não havia como corrigir os erros do passado. Mas havia uma escolha: continuar carregando esse peso ou seguir em frente. Eu não sabia como, mas sabia que precisava tentar. Passei os dias seguintes explorando a ilha. Cada dia que passava, eu me sentia um pouco mais leve. A cada caminhada pela areia branca, o som das ondas quebrando suavemente contra as rochas, eu me permitia um pequeno respiro. O lugar parecia mágico, como se estivesse me oferecendo uma segunda chance. Mas não importava o quão bonito fosse o cenário ao meu redor, a verdade ainda estava dentro de mim, me perseguindo como uma sombra. Foi então que um dia, enquanto caminhava pela orla, conheci um homem. Ele estava sozinho, e parecia tão imerso na paisagem quanto eu. Nosso encontro foi casual, como qualquer outro em uma praia tão tranquila, mas ele tinha algo em seus olhos, uma calma que eu invejava. Ele não sabia nada sobre minha história, não me conhecia, e naquele momento, isso parecia o maior presente que eu poderia receber. Ele simplesmente me olhou e sorriu, e de alguma forma, eu senti que não precisava mais esconder a dor. Pelo menos por alguns minutos. O tempo parecia desacelerar com ele, como se eu fosse capaz de respirar sem a pressão do mundo sobre mim. Nós conversamos sobre trivialidades, sobre as belezas da ilha, e por um momento, eu pude esquecer que havia sido traída, que minha família havia se destruído diante dos meus olhos. Ele não me perguntava nada sobre minha vida, e isso foi um alívio. Mas então, como acontece em qualquer conversa entre estranhos, ele fez uma pergunta simples, mas que me fez hesitar. O que te trouxe para as Ilhas Cayman? Eu olhei para ele e sorri, tentando manter a compostura. Eu queria ser honesta, queria dizer a verdade, mas, naquele momento, não sabia se estava pronta para falar sobre tudo o que aconteceu. Talvez nunca estivesse pronta, talvez nem fosse necessário. Eu precisava de uma pausa, respondi. Às vezes, o melhor que podemos fazer é sair do nosso ambiente e respirar, recomeçar. Ele me olhou por um momento e então disse, com uma suavidade que tocou algo em mim: às vezes, recomeçar não significa esquecer o que aconteceu, mas aprender a viver com isso. O tempo, a natureza, eles têm essa capacidade. Nos ajudam a ver as coisas com uma nova perspectiva. Eu não sabia o que ele queria dizer exatamente, mas algo nas palavras dele fez sentido para mim. Eu estava tentando tanto apagar minha dor, tentando fingir que as coisas nunca aconteceram, quando na verdade eu precisava aprender a viver com o que havia acontecido. Eu precisava aceitar que minha vida não seria mais a mesma, que nada voltaria a ser como antes. Mas isso não significava que eu estava condenada a viver na escuridão para sempre. Eu tinha o poder de escolher, de recomeçar, de buscar a paz em mim mesma. Nos dias seguintes, eu continuei minha jornada pela ilha, mas agora com uma sensação de leveza que eu não havia sentido antes. A praia, o mar, a brisa quente, tudo parecia ter um significado diferente. A dor ainda estava lá, mas já não me dominava. Eu estava aprendendo, aos poucos, a aceitar a perda, a olhar para ela com um olhar mais calmo, mais compassivo. Eu sabia que a estrada seria longa, que o que aconteceu com minha família jamais poderia ser desfeito, mas também sabia que eu estava pronta para seguir em frente. Eu não precisava de um final feliz ou de uma solução mágica. Eu precisava de espaço para crescer, de tempo para curar. E, acima de tudo, eu precisava aprender a confiar em mim mesma novamente. Às vezes, a verdadeira liberdade não está em escapar,
mas em encontrar uma nova forma de viver com o que nos aconteceu. A dor pode até ser um lembrete constante, mas também é uma parte do meu passado que não pode mais me definir. E assim, com o mar à minha frente e um novo começo, diante de mim, decidi que estava pronta para seguir em frente. Para recomeçar.